Futuro de Felipe Luiz no Flamengo está indefinido. Ex-jogador do São Paulo é oferecido ao Palmeiras e Zenit tenta tirar Rayan do Vasco. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar pra você na segunda edição dessa sexta-feira do Mercado da Bola. Botafogo faz oferta por volante. Um time que está se movimentando bastante no mercado para 2026 é o Botafogo, que apesar de ainda não ter encontrado um novo treinador após a saída do David Ancelotti, está mapeando alguns nomes que podem agregar para o seu elenco. Tanto que estão em negociação avançada com o Ferraresi, zagueiro do São Paulo, e agora fizeram uma nova proposta para tentar contratar o volante Pedro Bicalho. O Pedro Bicalho passou pela base do Cruzeiro, foi campeão da Copinha em 2022 com o Palmeiras. Hoje ele se encontra no Qarabag, que é um time do Azerbaijão e que inclusive joga a Liga dos Campeões. Pedro Bicalho é um volante de 24 anos. De acordo com o portal do GE, o Botafogo fez a seguinte proposta para tentar contratá-lo: empréstimo de 1 ano com opção de compra ao final do período. Ou seja, o Botafogo quer fazer um teste, uma avaliação para ver se vale ou não vale a pena investir uma grana no Pedro Bicalho. O Pedro Bicalho tem 27 jogos pelo Qarabag na temporada, não marcou nenhum gol e deu 2 assistências. Chegou até a ser eleito o melhor em campo em uma das partidas da Liga dos Campeões dessa temporada. Contratar um meio-campista é uma das prioridades do Botafogo, que ainda sente algumas carências no setor, especialmente desde a saída do Gregore. Essa estratégia do Botafogo, na minha opinião, é a melhor. Traz o jogador por empréstimo, faz uma avaliação com ele, vê se ele vai conseguir se adaptar ao time, se ele vai dar certo. Se der certo, você vai lá e faz uma proposta para comprar. Porque é muito melhor você fazer esse teste do que você querer ir com muita sede ao pote. Compra o jogador, depois ele vai, não dá certo e você perde o dinheiro do investimento. Primeiro reforço do São Paulo para 2026. Nessa sexta-feira, o São Paulo anunciou a sua primeira contratação para a próxima temporada. Quem chega ao Morumbi é um nome que já vinha sendo aguardado: o meio-campista Danielzinho, de 31 anos. Danielzinho foi titular incontestável e capitão da equipe do Mirassol nesse baita ano de 2025, em que a equipe do interior paulista conquistou até uma vaga para a próxima edição da Libertadores. Como o Danielzinho estava em fim de contrato com o Mirassol, ele chega ao São Paulo a custo zero. O São Paulo não teve que pagar nada para o Mirassol. Ele assinou contrato até 2027 com uma possibilidade de renovação até 2028, caso ele bata determinadas metas. Então chega ao São Paulo um jogador que foi muito bem em 2025 e que está longe de ser alguma estrela ou jogador badalado. Vamos ver se ele vai conseguir repetir o futebol do Mirassol agora em um time de muito mais pressão. O Danielzinho fez 50 jogos pelo Mirassol em 2025, não marcou nenhum gol e deu 3 assistências. River avança por Aníbal Moreno. O Palmeiras pode acabar conseguindo vender o volante argentino Aníbal Moreno. Já nas últimas edições do Mercado da Bola, eu tinha trazido que o Aníbal Moreno está na mira do River Plate. E agora o jornalista César Luiz Melo confirma a informação, trazendo que o River Plate está até avançando e está otimista pela contratação do Aníbal. Jogador que o Palmeiras não vai fazer tanta questão de segurar para a temporada que vem. O Palmeiras só tem um pedido: que o time que quiser contratar o Aníbal faça uma proposta igualando o valor que o Palmeiras pagou para tirar o Aníbal do Racing. Valor esse de 8 milhões de dólares. Então, se o River apresentar os 8 milhões de dólares, o Palmeiras vai negociar o Aníbal sem pensar 2 vezes. O jogador de 26 anos realizou 55 jogos com o Palmeiras na temporada e deu 2 assistências. Ainda está sob contrato até 2029, mas acabou oscilando muito em 2025 e especialmente para essa posição dele, a função de primeiro volante, o Palmeiras está no mercado e procura por um nome mais cascudo para a temporada que vem. Tanto que até o nome do Fabinho, ex-Liverpool, ex-Mônaco, que está no Al Ittihad, chegou a ser ventilado nessas últimas semanas. Inter interessado em Bruno Rodrigues. Não é só o Aníbal Moreno que pode sair do Palmeiras. O atacante Bruno Rodrigues, de 28 anos, também pode acabar deixando a equipe alviverde. O Bruno, desde que foi contratado pelo Palmeiras, acabou jogando muito pouco porque teve que conviver com graves lesões nos joelhos. O Palmeiras ajudou em toda a parte de recuperação dele e ele acabou retornando agora no segundo semestre de 2025. Realizou 11 jogos, marcou 2 gols, mas é um nome com o qual o Palmeiras não conta para a temporada que vem. Ainda mais após o episódio em que ele acabou jogando na várzea do Rio Grande do Norte
durante as suas férias. Isso pegou muito mal com o Palmeiras, não por ser um jogador estando em atividade nas férias, mas por ser um jogador que ficou praticamente 2 anos parado e agora quer jogar na várzea. Nesse cenário, a informação que vem do portal Gaúcha Zero Hora é de que o Internacional sinalizou interesse na contratação do Bruno Rodrigues. O novo técnico do Inter é o uruguaio Paulo Pesolano. Já falamos sobre isso em uma das edições de ontem do Mercado na Bola. E o Paulo Pesolano, ele conhece o Bruno Rodrigues, porque o Pesolano foi técnico do Bruno nos tempos de Cruzeiro e aprova essa possível contratação. Então o Inter avalia se vai ou não vai tentar avançar por ele. E São Paulo é oferecido ao Palmeiras. Um ex-jogador do São Paulo, que foi muito bem na base do tricolor e depois teve um começo arrasador no profissional, foi oferecido ao Palmeiras para a temporada que vem. Esse jogador é o jovem atacante Brenner. Brenner foi muito bem na base do São Paulo quando subiu para o profissional ali no ano de 2020, 2021, fez ótimas partidas com a camisa do tricolor e depois foi para o futebol do exterior. Ele foi muito bem no Cincinnati dos Estados Unidos, esteve depois na Udinese da Itália, onde não teve tanto espaço, e depois foi emprestado de novo para o Cincinnati em 2025. Informação divulgada pelo portal do UOL é de que o Brenner foi oferecido ao Palmeiras para a temporada de 2026. Porém, a princípio, esse nome não animou muito o Palmeiras não, que procura por reforços mais cascudos, de mais peso para a temporada que vem, por entender que hoje, de jovens, o elenco já está muito bem servido. Nesse período em que o Brenner esteve agora emprestado de novo no Cincinnati, em 10 jogos ele marcou 6 gols e deu uma assistência. É um jogador que não chega a ser um camisa 9, e funciona ali quase que como um segundo atacante. Não é um cara muito de referência, mas ali flutua por trás do centroavante. Como eu tinha falado, no São Paulo ele foi muito bem e eu acho que para o Palmeiras ele seria interessante também. Não para ser titular, mas para compor elenco eu acho que seria uma contratação muito válida. O Brenner, para mim, ele é melhor do que muitos atacantes que hoje estão no Palmeiras e eu não vejo agregarem tanto. Para mim, por exemplo, o Brenner tá na frente do Facundo Torres, o Brenner tá na frente do Bruno Rodrigues, então não entendo por que esse nome não empolgou tanto o Palmeiras. Podem ter certeza que se o Palmeiras não quiser, vários outros times da Série A vão brigar por esse jogador. Zenit tenta tirar Ryan do Vasco. Apareceu mais um interessado em tirar Ryan do Vasco. Na edição de ontem do Mercado na Bola, eu tinha informado a vocês que o Tottenham enviou recentemente até olheiros para acompanharem o desempenho do Ryan no jogo entre Vasco e Fluminense pela Copa do Brasil. Agora, o novo interessado nele é o Zenit da Rússia, time que é simplesmente viciado em contratar jogadores brasileiros. Hoje estão por lá Luiz Henrique, Gerson, o Wendel, Douglas Santos, recentemente o Claudinho esteve por lá também, e agora o novo alvo é o Ryan. O jornalista Lucas Pedrosa trouxe a informação de que o Zenit já fez uma proposta oficial para tentar contratar o Ryan, que está muito em alta, principalmente nessa reta final. O valor oferecido foi de 31 milhões de euros e acreditem, mesmo sendo uma grana muito boa, o Vasco recusou. Acompanhando a valorização do Ryan nessa temporada, o Vasco entende que ele hoje vale mais do que 30 milhões de euros. E outra, o Vasco está sendo inteligente em agir dessa maneira, porque imaginem o quanto que o Ryan não vai valorizar caso o Vasco seja campeão da Copa do Brasil. Detalhe, ele tem só 19 anos e marcou 20 gols nessa temporada, mesmo jogando no Vasco, que é um time que oscila bastante, o que mostra o quão promissor ele é. E aí, aquele mesmo papo que eu tinha falado no vídeo de ontem. O Ryan, indo para a Europa, o mais inteligente não é ele tentar pegar um time de ponta, e sim um time de segundo escalão, porque aí ele tem certeza que ele vai conseguir jogar e, consequentemente, se desenvolver também. Agora, jogar na Rússia, creio que pro Ryan seria um tiro no pé. Os brasileiros que vão para a Rússia vão pela questão financeira, porque em termos de visibilidade, de competitividade, é um futebol que não agrada. Hoje, os clubes russos não podem nem, por exemplo, disputar competições europeias, então não é nem interessante em termos de visibilidade, de pensar, por exemplo, vou jogar uma Liga Europa, vou jogar uma Liga dos Campeões. Não, isso não acontece mais. Times da Rússia só jogam campeonatos dentro da Rússia. Futuro de Filipe Luís em aberto. Mesmo após ganhar quase tudo em 2025 e ainda quase bater campeão do Intercontinental, o futuro do Filipe Luís ainda não está definido no Flamengo para a temporada que vem. O técnico de 40 anos tem contrato até o final desse ano, está em conversas para renovar, mas ainda nada está certo, nada está encaminhado. Segundo informação da ESPN, na verdade, é que hoje o Filipe Luís e o Flamengo não estão tão próximos assim de um acerto. O Filipe acabou falando um pouco sobre a sua situação contratual em uma das suas declarações após o empate e perder nos pênaltis para o Paris Saint-Germain.
Olhem só o que ele disse. Meu contrato acaba agora e estamos em conversas para renovar. Todo mundo sabe meu sonho de um dia voltar à Europa. Me preparei bastante para isso. A partir de amanhã, vamos decidir o futuro. Então aqui ele diz que está sim negociando com o Flamengo, mas que quer voltar para a Europa, no caso agora como treinador. E eu já tinha trazido uma informação que foi publicada pelo UOL há mais ou menos uma semana de que o Atlético de Madrid vê com bons olhos a possibilidade de contratar o Filipe Luís para o futuro, o enxergando como um potencial substituto para Diego Simeone, que curiosamente no passado foi técnico do Filipe no próprio Atlético. O que eu enxergo dentro de tudo isso? O Filipe Luís é um cara que ele gere muito bem o elenco do Flamengo, tem boas ideias e o que eu acho que é mais difícil, ele conseguiu fazer um time bom, se tornar um time competitivo e campeão. Quantos treinadores nós já não vimos passarem pelo Flamengo e não conseguirem fazer esse bom time jogar? Ele conseguiu isso. Foram 4 taças em 2025. Então, um cara que ganha o que ele ganhou e que consegue controlar, conduzir o elenco da maneira que ele conduz, para mim, ele merece uma renovação e pode pagar o quanto ele pedir de salário, que hoje está mais do que merecido e mais do que bem pago. Querendo ou não, quanto de dinheiro ele não trouxe para o Flamengo, não ajudou o Flamengo a conquistar nessa temporada? É muito do que eu penso também em relação ao Abel Ferreira no Palmeiras. Eu vejo muita gente criticando o quanto ele ganha no Palmeiras, mas podem ter certeza que se hoje ele ganha muito no Palmeiras, é porque ele fez o Palmeiras ganhar muito dinheiro também, com grana de título, de premiação, com venda de jogador que ele colocou o cara para jogar, ele ajudou a desenvolver o jogador, e o mesmo enxerga agora para o Filipe. O Flamengo renovando com o Filipe e aumentando o salário dele, vai estar totalmente justo e dentro do esperado. Agora, eu vou me surpreender se o Flamengo de repente não entrar em um acordo com ele. Porque aí você perde um treinador que já tem o elenco na mão, que já tem um trabalho muito bem consolidado e muito promissor também. Eu queria agora saber de você, aqui nos comentários, as suas opiniões sobre as notícias dessa edição do Mercado da Bola. Não se esqueça de comentar. Então, bom galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa sexta. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e comente. Beleza? Então é isso, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e um ótimo final de semana. Amanhã tamo de volta para mais um vídeo. Vini Weiner aqui. Valeu, falou e fui!